Pessoal, uma boa noite a todos que se encontram aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, nosso abraço a todos. E de início, fechando os olhos, sossegando o coração, desanuviando a mente de pensamentos que desenvolvemos ao longo do dia, pensamentos voltados, na grande maioria dos casos, às coisas materiais. Possamos agora focá-lo no agora. Possamos focá-lo no presente, naquilo que estamos fazendo aqui. Vibrando em sintonia com o mais alto, buscando a proteção de Deus para as nossas vidas, suplicando forças para combatermos as nossas más tendências, as nossas dificuldades maiores. E buscando entender os mecanismos da vida, mecanismos esses que nos dão a necessária segurança interior para bem agirmos e compreendermos o porquê das coisas que acontecem conosco. Para compreendermos qual o motivo de estarmos aqui. O nosso passado, o nosso futuro, todas essas coisas estão dependentes necessariamente das nossas ações. Todas elas estão envolvidas naquilo que nós escolhemos. Possamos, portanto, nessa noite, aprender um pouco mais, já que esse conhecimento angariado é que nos sustenta, é que nos dá a paz necessária para bem prosseguirmos. Que assim seja. Pessoal, seguinte, obras póstumas, estávamos falando a respeito das manifestações dos Espíritos. Vimos na semana retrasada o caráter e as consequências religiosas das manifestações dos Espíritos. Vimos na semana anterior a questão do perispírito como sendo o princípio de todas as manifestações, o corpo espiritual. E a partir de hoje nós iremos abordar algumas manifestações mediúnicas e inserirmos aqui justamente o entendimento do perispírito, o envolvimento dele na gênese dos fenômenos mediúnicos. Hoje falaremos acerca das chamadas manifestações visuais, que são aquelas manifestações em que o indivíduo, o médium, ele enxerga o desencarnado. Isso, Kardec cataloga a conta de médiuns videntes. Conforme todos nós sabemos, aqui no âmbito espírita, o médium vidente é aquele indivíduo que enxerga um desencarnado, que enxerga um espírito desencarnado. Ou até mesmo o espírito de algum encarnado que está momentaneamente desacoplado do seu próprio corpo físico. Isso é vidência. Daniel, vidência e clarividência são a mesma coisa? Não. E aí que muita gente confunde as coisas. A própria palavra clarividência é uma palavra cunhada de maneira um pouco inadequada para poder entender a imensa gama de fenômenos que essa palavra procura explicar. E a gente aqui começa a adotar a ideia de que a clarividência ou dupla vista seria aquele fenômeno anímico, ou seja, aquele fenômeno onde não há a presença de desencarnados, a interferência de desencarnados, um fenômeno da alma encarnada, sendo que, nesse fenômeno, o indivíduo enxerga, vê cenas, ou pessoas que estão distantes no espaço ou no tempo.
Então, todo fenômeno que o indivíduo, por exemplo, está enxergando o que está acontecendo, né, na outra esquina, na outra rua, na outra cidade, no outro país, sendo que o seu corpo físico ficou aqui, e ele adquire esse conhecimento, é um fenômeno de clarividência. Ou também é clarividência quando o indivíduo ele consegue detectar o futuro. Isso acontece algumas vezes, algumas pessoas dão uma escapulida do presente e abordam o futuro. Fenômeno raro, mas acontece. Ou tem lembranças, abordam a questão do passado. Isso daí é chamada dupla vista, ou clarividência. Alguns autores colocam à conta da clarividência também fenômenos tais como você saber o que o indivíduo tem, o que o indivíduo está sentindo, o que ele está passando em termos orgânicos ou em termos emocionais, sem que essa pessoa fale com você, você simplesmente conhece aquilo, você adquire esse conhecimento. Alguns estudiosos colocam isso também à conta de clarividência. Então, às vezes a clarividência aborda a questão de você ver alguma coisa, de outras vezes não necessariamente entra o aspecto visão, mas simplesmente um conhecimento. Você simplesmente sabe que alguma coisa é assim, alguma coisa funciona daquela forma. Então isso, clarividência, é diferente da vidência mediúnica, onde o indivíduo enxerga algum espírito desencarnado na imensa maioria das vezes. O que Kardec coloca aqui para a gente, logo no início desse verbete manifestações visuais? Ele fala que no seu estado normal o perispírito é invisível. E isso, obviamente, a gente não precisa nem explicar. Haja vista a quantidade de desencarnados que se encontram aqui nesse salão e nós não estamos vendo. Pelo menos eu não estou enxergando, porque eu não sou médium vidente. E eles estão aqui, obviamente, atuando, agindo. Muitos deles acompanhando o nosso estudo. Outros deles tomando ação em outras atividades aqui da casa. O movimento é muito grande, o movimento é intenso. Nós não os enxergamos. Por quê? O perispírito, no seu estado normal, natural, ele é invisível. Porém, há situações em que o perispírito ele sofre uma certa, Kardec coloca aqui, somente em termos de comparação, uma certa modificação na sua estrutura molecular. E nessa modificação da sua estrutura molecular, o perispírito se coloca em condições de ser visto, de ser enxergado. E Kardec coloca aqui um pouco mais além, que essa modificação pode chegar ao ponto do perispírito ficar visível a todas as pessoas presentes no ambiente e adquirir a chamada tangibilidade, ficar tangível, você poder tocar naquele espírito momentaneamente materializado. Fenômeno de materialização, que não é um fenômeno de evidência. Na materialização de espíritos, o que acontece é que há doação muito intensa de uma substância chamada ectoplasma, e esse ectoplasma faz com que algum desencarnado momentaneamente se revista com todas as aparências de tangibilidade. Você pode, por exemplo, tocar no espírito desencarnado. Você sente o calor do corpo dele. Dá para sentir também os batimentos cardíacos, a respiração, enfim. É um ser vivo que está ali, momentaneamente materializado do seu lado. Não é a vidência em si, né? É uma materialização de espíritos. Aqui a gente está falando especificamente desse ponto relacionado à vidência de desencarnados. Kardec aqui não fala na palavra ectoplasma, mesmo porque na época dele, o grande boom das materializações de espíritos ainda estava por vir. Ele cita no livro dos médiuns e alguns artigos da revista Espírita, um médium inglês chamado Daniel Douglas Home, que provocava a manifestação de partes de espíritos. Por exemplo, uma mão, de repente, flutuante aparecia no local onde o indivíduo se encontrava, onde o Daniel Douglas Home se encontrava. Uma materialização parcial. Mas o grande boom das materializações aconteceu depois que Kardec desencarnou. Inclusive, no livro dos médiuns, os mentores da codificação falam para ele que ainda ia chegar ao momento em que os espíritos iam se mostrar de uma maneira bem mais nítida. E realmente esse momento chegou. Né? Mas não é o nosso assunto aqui por hora. Nosso assunto aqui é vidência. E ele coloca aqui que essas mudanças do perispírito dos desencarnados dependem
dependem da vontade do Espírito. Dependem da permissão de que tal coisa se dê e também da combinação dos fluidos do encarnado e do desencarnado. Então, para que o Espírito se mostre evidência de alguém, algumas coisas têm que acontecer, segundo aquilo que Kardec nos fala. Primeiro, o desencarnado ele tem que ter a vontade disso acontecer. Segundo, ele tem que encontrar no médium ali a necessária predisposição orgânica a fim de que haja uma combinação das energias desse médium, do fluido desse médium, com o seu próprio organismo perispiritual. Dessa combinação de energias, dessa combinação de fluidos entre o médium e o desencarnado, o perispírito se coloca em condições tais de ser visto por aquele médium. Kardec coloca aqui essa teoria. E é muito interessante a postura dele lá no Livro dos Médiuns. Quando ele fala a respeito do ensaio teórico das aparições, no último parágrafo, ele fala que aquilo ali que ele estava dizendo era uma teoria para poder explicar o assunto. Que essa teoria podia ser, futuramente, através de melhores observações, ser mudada ou completada em inúmeros pontos. Ou confirmada. É interessante a gente ver um indivíduo do porte intelecto-moral de Allan Kardec se colocando nessa humildade, deixando, desprezando aquela condição de dono da verdade. Quer dizer, ele entendia o Espiritismo como sendo uma ciência, que novos fatos acontecendo, as explicações teóricas dos fenômenos podiam se modificar, parcial ou totalmente. O futuro realmente trouxe isso, Com André Luiz, por exemplo, explicando com maiores detalhes como que funciona o mecanismo da evidência. Ele dizendo o seguinte, palavras de André Luiz: o desencarnado, atuando sob os raios mentais do medianeiro, imprime imagens diretamente no núcleo de visão superior localizado no diencéfalo. Ou seja, na parte central do cérebro, onde se localiza a famosa glândula da mediunidade, a glândula da vida mental, que é a pineal. Uma glândulazinha pequenininha do tamanho de uma ervilha, mas que está intrinsecamente ligada com o principal chakra que nós temos, que é o chakra coronário, que, segundo André Luiz, tem características essencialmente ópticas. Depois vocês deem uma olhadinha no livro Mecanismos da Mediunidade e no livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz ele explica com muito mais detalhes técnicos aquilo que Kardec só pôde falar superficialmente, mesmo porque na época dele não existiam tantos estudos a esse respeito, mas o que Kardec fala na sua essência é verdadeiro. Existe uma combinação energética, uma combinação fluídica. Quer dizer que o médium vidente, ele enxerga dentro da própria cabeça? Quase sempre sim. Por isso que ele enxerga sem necessidade dos olhos físicos. É desnecessário a gente dizer isso aqui. Como é que o médium enxerga o espírito? É com os olhos de carne? Claro que não. O nosso corpo é grosseiro. Ele não consegue acessar informações do plano espiritual. Então, há necessidade que o indivíduo tenha características a fim de que ele possa acessar essas informações do plano espiritual. Toda percepção é mental, gente. Aliás, até mesmo as nossas percepções materiais são mentais. Um exemplo, a gente crê que enxerga com os olhos. Só que quem enxerga não são os olhos, é o cérebro. Na verdade, nem é o cérebro que enxerga. Segundo André Luiz, o cérebro imprime imagens, mas a percepção real é mental. É no espírito. Com a audição, com o olfato, com o paladar, com o tato, enfim, com a própria percepção. Todos os sentidos nossos são meros canais de ligação com o cérebro, que por sua vez se liga ao espírito, que faz a análise e a conscientização de todas essas percepções que chegam do mundo exterior. Toda percepção é mental. Com relação à evidência, isso também acontece.
Até aqui. Alguma pergunta? Comentários? Sim. A respeito da clarividência, a gente tem um personagem famoso na lógica, que é o Eurípides Barçanufo. Ele antevia, ele estava dando aula e antevia pessoas necessitadas de ajuda. Sim. E se desdobrava e... O Eurípides Barçanufo tinha muitas faculdades mediúnicas, inclusive de bicorporeidade. Ele se deslocava, ele saía do seu próprio corpo, né, que ficava momentaneamente ali num estado estático, ia até o local para prestar ajuda e frequentemente ele se materializava naquele local. Né, se materializava, prestava auxílio à pessoa, depois voltava. Ele tinha N faculdades mediúnicas, o Eurípides tinha. Sim, ele foi lá e ajudou a mulher no parto dela. Falou assim, não, está tudo certo, está tudo bem, já estive lá. Né? Quer dizer, é muito interessante o fenômeno, que não é um fenômeno de evidência, é um fenômeno anímico de bicorporeidade. Ou seja, o indivíduo é visto em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Né? Bom, como Kardec continua aqui? Quando ocorrem as manifestações visuais? Ele fala o seguinte, durante o sono, por meio dos sonhos, são as chamadas visões. Pessoal, quando nós estamos dormindo, fisicamente falando, saímos do corpo. E quando nós saímos do corpo, enxergamos os desencarnados, principalmente aqueles que estão na mesma faixa evolutiva nossa. Estamos vendo espíritos fora do corpo? Estamos. Então, todos nós temos a capacidade de enxergar espíritos. Fora do corpo, todos nós temos. E Kardec chama isso de visões. Quando nós estamos no corpo, aí sim, nem todo mundo tem a capacidade de enxergar os desencarnados. Aqueles que enxergam são os chamados médiuns videntes. Então, nesse caso, o que ele vê ali são as chamadas aparições. Tudo questão de palavra, mas é importante a gente ter essa ideia, né? Visão é quando o sujeito sai do corpo, está dormindo, sai do corpo e vê os desencarnados. Aparição é quando ele está no corpo, consciente, né? E enxerga os desencarnados. Se bem que às vezes nem tão dentro do corpo assim. Por quê? Há casos em que o indivíduo se encontra consciente, porém fora do corpo. Quando a gente dorme, a gente está inconsciente, né, pessoal? Fisicamente falando, estamos inconscientes. Agora, há situações em que o indivíduo ele entra num estado alterado de consciência, em que ele sai do corpo permanecendo fisicamente consciente. Então, nesses casos, ele pode enxergar os desencarnados do local. Mas se crê acordado, em vigília. E, na verdade, ele se encontra deslocado do seu próprio corpo físico. Isso acontece com muita frequência quando ele desacopla do corpo e fica longe dele uma distância muito pequena, muito curta. E ele consegue abarcar tanto o plano espiritual ao mesmo tempo que ele mantém a consciência física. Então há casos de evidência desse tipo, a evidência direta. Aí você vai perguntar para a pessoa, você estava consciente? Estava acordada. Né? Consciente sim, mas fora do corpo. Há situações em que o indivíduo mantém a consciência dupla, no perispírito e dentro do próprio corpo físico. Há casos em que realmente ele se afasta do corpo e a consciência migra toda para o espírito, deixando o corpo ali em estado, né, de sono. É o que acontece conosco todas as noites. Mas há aquela situação em que o indivíduo não tem necessidade desse desdobramento tão acentuado e acontece aquele intercâmbio de energias dele com o desencarnado. E é justamente nessa troca energética que o perispírito do desencarnado se coloca em condições de ser visto. E aí ele percebe. A percepção é toda mental. Seria mais ou menos aquele caso assim, quando a gente está dormindo e a gente escuta tudo que está ao redor, tudo aquilo que está se passando. Perfeito. Perfeito, estamos dormindo. Só que, na verdade, nós estamos naquele estado em que, meio que de penumbra, né? Em que você não está nem totalmente dormindo, nem totalmente acordado. Então, o que está acontecendo nesse momento? Você está levemente desdobrado. E aí você pode enxergar coisas e ouvir coisas.
De repente você acorda sobressaltado. Nossa, parece que me chamaram. Parece que eu ouvi meu nome. Ou parece que eu enxerguei alguém dentro do quarto. Há situações em que você começa a se lembrar de maneira muito nítida de frases, de textos ou de coisas que você viu durante o dia. Isso é comum de acontecer também. E aí, nesse caso, você não está tendo uma vidência, você simplesmente está acessando de maneira mais nítida aquilo que está depositado na sua memória. O André Luiz explica isso muito bem no livro Mecanismos da Mediunidade. Certo? Então é esse estado ali de nem dormindo e nem acordado que a gente consegue abarcar o plano espiritual. Uma outra situação, a pessoa está doente. O indivíduo que está muito doente, fisicamente falando, ele está depauperado. E o espírito aproveita todos os momentos de fraqueza do corpo para dar uma escapulida. Então a pessoa que está bem doente, que está depauperada, muito frequentemente ela consegue abarcar alguma coisa do plano espiritual. Consegue ouvir coisas ou enxergar pessoas. É muito comum casos de indivíduos que estão em casa ou no hospital à beira da morte. E de repente começa a relatar, eu estou enxergando o papai aqui, estou enxergando meu irmão, estou enxergando a minha mulher. E os parentes lá encarnados falam, nossa, está começando a delirar já, coitado. Olha só. Né? E na verdade não é delírio. Se ele vai desencarnar mesmo, os seus parentes que já desencarnaram estão ali, prontos para o auxílio, naquele momento, né? Que é o auge, né? daquele processo ali de encarnado. E ele vai desencarnar. Então, nisso acontece um fenômeno de vidência. Por quê? Porque o corpo está mais fraco. O corpo estando fraco, ele aproveita esse momento, o espírito, para dar uma escapulida. É mais ou menos o mesmo raciocínio de você estar quase dormindo. Certinho? Como que os espíritos se mostram? Bom, o desencarnado se mostra com a aparência que bem deseja, dependendo muito da força mental dele. Por que que isso acontece? Isso acontece porque nós sabemos que quem manda no corpo espiritual é o espírito, que é a fonte do conhecimento, que é a fonte da vontade, que é a fonte da memória. Então o espírito, ele imprime no seu organismo perispiritual, conforme a gente aprendeu semana passada, é muito plástico a forma que ele bem deseja. Então pode ser que um espírito, para mostrar para um médium vidente católico os atributos da sua elevação, ele se mostre com asas de anjo, ou com uma auréola, não é? Para mostrar aquele médium vidente católico que ele é um espírito, né, de uma ordem um pouco mais elevada. Assim como aqueles espíritos de ordem mais inferior, com o objetivo de assustarem, eles tomam aparências bestiais. Eles podem simular, por exemplo, perispiritualmente falando, a aparência de um diabo, né, com chifres, né, com orelha pontuda, né, com tridentes, com cheiro de enxofre e tudo mais, com o objetivo de assustar aqueles que ainda creem no mito diabo, né? Aqueles que são médiuns videntes no meio espírita sabem que aqueles espíritos maus, eles podem assumir formas animalescas, né? O corpo se degenera quando o indivíduo tem a mente voltada ao mal, o corpo perispiritual. Ele entra em sintonia com o pensamento de baixo nível. E ele plasma um corpo perispiritual para si animalesco. Como nos casos de licantropia, em que ele se apresenta na forma de lobo. Como nos casos mais sérios, em que ele se apresenta na forma de lagartos, serpentes. Quem é médium vidente, já viu alguma coisa desse tipo, relata para a gente, fala isso para a gente. Quanto mais baixo é o espírito, mais animalesca e mais repulsiva é a sua forma perispiritual. Né? Não que ele regrida a condição dos animais, não é nada disso. Porque as conquistas intelecto-morais permanecem inalteradas. Só que ele está vibrando tanto no mal que o seu corpo perispiritual adquire a forma animalesca, de baixo nível. E o contrário também é verdadeiro. Os espíritos que vibram positivamente no bem têm um organismo perispiritual leve, diáfano, luminoso,
elevado, né? Kardec até coloca aqui que é muito comum esses espíritos mais elevados se mostrarem a vidência dos médiuns como tendo longas roupas, né, esvoaçantes. Quer dizer, característico de um espírito de ordem um pouco mais elevada. Luminosidade ao redor. Então, as aparências são as mais diversas. Eles podem se mostrar também portando objetos. Um exemplo, se foi um escritor quando encarnado, ele pode se mostrar ao médium vidente carregando livros, né? Se foi um indivíduo que lidou com armas, com uma arma, né? E por aí vai. Aqueles indivíduos que sofreram suplícios ou que tiveram uma morte violenta, é muito comum se mostrarem estropiados. Eu não sei se foi em Kardec ou se foi no Hermínio Miranda. Foi num livro chamado Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Ele conta a história de uma reunião mediúnica em que ele era o doutrinador e que, de repente, começa a se manifestar através de uma médium um espírito, só que esse espírito não falava. E aí ele teve a intuição de que aquele indivíduo ali, alguns séculos atrás, ele havia sido guilhotinado. E ele estava tentando ali falar através da médium sem sucesso. Por quê? Perispiritualmente falando, ele estava sem a cabeça. Aliás, ele estava carregando a cabeça no braço. Nossa, quer dizer que quando o sujeito é guilhotinado, a cabeça do perispírito sai. Não, gente. A matéria não afeta o corpo perispiritual. A mente, sim. O processo foi tão traumático para ele que durante muitos anos, 1 ou 2 séculos, ele se mostrava daquela forma perispiritual, porque ele acreditava realmente que ainda se encontrava guilhotinado. Então, depois de uma boa doutrinação, com passes no próprio médium, que se repercutem no espírito comunicante, né, a cabeça foi colocada no lugar. E o Hermínio até relata, né, o fato curioso que, de repente, a médium começou a se apalpar assim, ó, né, os olhos, a orelha, nariz e tudo mais. O espírito estava se apalpando, achando uma maravilha a cabeça estando de volta no lugar. Quer dizer, um médium vidente iria ver exatamente aquilo. Um indivíduo lá, desencarnado, sem a cabeça, carregando a cabeça debaixo do braço. Aqueles que morreram assassinados e mantiveram ainda a mente muito fixada naquele local, naquele momento, naquele instante, podem se apresentar também, né, com marcas de tiro, de facada. Aqueles que durante longo tempo tiveram doenças, quando desencarnam, se a mente ainda permanecer vinculada na doença, durante longo tempo permanecem com o corpo perispiritual doente, às vezes coberto de chagas, às vezes com amputações. Isso porque a mente comanda e o perispírito docilmente responde a isso daí. Certinho? Sobre isso daqui, algo mais? Perguntas? Observações? Fala, filho. Pode falar. Obrigado, pai. Sobre a aparição de espíritos trevosos, só aqueles espíritos ainda sem muito conhecimento que aparecem com deformidades, com sordidades e tudo mais. Porque os grandes espíritos trevosos, eles se manifestam com mulheres muito lindas, provocantes ao extremo, a ponto de seduzir as pessoas com que ele entra em contato. Tá, vamos dizer o seguinte, o que acontece? Aqueles espíritos envolvidos com a prática do mal, sendo portadores de um vigoroso poder de vontade, de força de vontade, eles podem, utilizando a sua força de vontade, plasmarem um corpo perispiritual, né, belo, tanto homem quanto mulher. Isso eles podem realmente fazer, né? Só que tem um detalhe, Antônio Carlos, nisso daí. Tem um detalhe. Eles mantêm esse organismo perispiritual dessa maneira bela, à custa de muita força mental. Porque a partir do momento em que os primeiros raios de arrependimento e de vontade de refazer os erros do passado, né, de voltar e melhorar, começa a surgir na mente desse indivíduo, automaticamente essa forma perispiritual falsa, belíssima,
se deforma na mesma hora. Os espíritos trevosos, eles não têm arrependimento. Eles querem dominar. Um momento, o arrependimento vai chegar. Eles não vão ficar trevosos por toda a eternidade. Que isso dure décadas, que isso dure séculos, que dure, sei lá, milênios. Mas vai chegar um momento em que a força ali do progresso vai brotar de dentro deles. Porque fazer o mal cansa. E eles vão, de tanto cansar, uma hora voltar para o caminho correto. Demora, mas o que são 1000, 2000 anos frente à eternidade? Rigorosamente nada, né? Há espíritos que sofreram banimentos desde Capela para cá e que permanecem no mesmo nível de revolta, no mesmo nível, né, de orgulho e que provavelmente vão sofrer um outro banimento desse planeta aqui para um outro planeta inferior. André Luiz chama esses espíritos que pretendem dominar inclusive o planeta Terra, que escravizam milhões de seres desencarnados e encarnados, André Luiz os denomina de dragões, porque são espíritos multimilenários na prática do mal, né? Mas inclusive eles, um dia vão se cansar de fazer o mal, e de tanto se cansarem de fazer o mal, vão voltar para o caminho do bem. Então toda a força que eles fazem para manter o organismo perispiritual, né, bonito e saudável, desmorona como um castelo de cartas ao sopro do vento. Ok? Gente, sobre vidência, sobre enxergar espíritos. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Dúvida? Vamos lá passar para mais adiante então. Transfiguração. Já ouviram falar em transfiguração? Então fala alguém para mim aí, o que é transfiguração? Jesus no Tabor. Jesus no Tabor foi um exemplo de transfiguração. Mas o que é transfiguração? Bom, o Chico fazia isso, com a permissão ele fazia, então o Espírito conhecia para ele e para as pessoas que estavam junto, até que Emmanuel falou que não era para fazer mais. Então... Ah, tá. O que o Chico faz, nesse contexto aí que a senhora está falando, ele doava ectoplasma para materialização de espíritos. Isso não é transfiguração. Não é. Transfiguração não. Você viu o que ocorre com o Divaldo quando ele recebe Bezerra? Lembra bem isso? Aquilo que aconteceu com Jesus no Tabor. Se mostrar, Pode falar. se mostrar verdadeiramente como é? Se mostrar talvez verdadeiramente como é. Sim? Daniel, quando eu estava iniciando o estudo lá em casa, estava iniciando isso, eu estava um grupo lá desenvolvendo, e chegou um senhor que pediu socorro, que a filha dele estava meio pesada, estava passando mal lá, e nós fomos lá fazer, depois da reunião, vamos lá. Eu conheci a moça fora daquela situação, era uma moça muito bonita. Quando eu cheguei no ambiente, eu vi o rosto de um cachorro deitado lá. Demorou alguns minutos, depois que nós começamos a fazer orações, que eu vi que era a moça que eu conhecia. Eu não sabia que era. Olha só que coisa. Totalmente transfigurado. E inconsciente. Depois ela voltou normal, não lembrava de nada. Olha só. Talvez o que você tenha visto aí foi a forma perispiritual do espírito que a acompanhava e que a obsediava. Provavelmente o que você teve ali foi uma vidência mediúnica, mas e transfiguração? Quero uma definição. O que é transfiguração? É quando a aparência do indivíduo se altera, muda, a aparência física mesmo, vamos dizer assim, ao ponto de todas as pessoas presentes no ambiente enxergarem, observarem essa mudança. E aí nós temos exemplo naquilo que acontece com o Divaldo, quando ele recebeu Bezerra, em que a aparência dele fica diferente. Um caso que aconteceu com o Chico também, era muito comum quando o Emmanuel usava a psicofonia do Chico, dependendo da situação do momento, o Chico adquiria os traços fisionômicos de Emmanuel. Isso aconteceu certa vez de uma maneira tão nítida, a ponto de uma moça, que era a filha do embaixador da Argentina aqui no Brasil, ficar apaixonada pelo Chico e querer casar com ele, né? Aí o Chico falava para mim, minha filha, mas você está apaixonada por Emmanuel, você não está apaixonada por mim. Criou um caso com o Chico, foi uma coisa impressionante. Transfiguração. O que aconteceu com Jesus lá no alto do Monte Tabor? Transfiguração. Então, a aparência física
muda. Nossa, mas pode acontecer isso? Pode. É um fenômeno comum? Não é um fenômeno comum. É um fenômeno raro. Como seria o mecanismo disso daí? Como é que as feições, a aparência de uma pessoa podem mudar? Para entender isso é necessário entender perispírito, o corpo perispiritual. O corpo perispiritual que não está encerrado dentro do corpo físico como dentro de uma caixa. A gente aprendeu isso, a gente sabe. Ele se irradia. Cria-se uma atmosfera energética ao redor da pessoa, que em parte disso é a aura. Certo? Então, se nós pudéssemos ver, nós veríamos aqui uma atmosfera fluídica ao redor de cada pessoa, né? De um tamanho maior ou menor, dependendo do nível evolutivo de cada um, com uma cor que varia de acordo com o nível evolutivo da pessoa e até mesmo de acordo com o estado orgânico da pessoa. As próprias características orgânicas físicas, elas podem imprimir mudanças, porque em parte a aura é formada por irradiações do corpo físico. Mas esquece essa parte. Vamos falar só da aura formada aí pelo perispírito mesmo. Só que isso é invisível. A não ser que o indivíduo seja um médium vidente para poder enxergar essa aura aí. Normalmente ninguém está enxergando. Eu não estou enxergando a aura de ninguém aqui. Eu tenho certeza que ninguém está enxergando a minha. Acho eu, acredito eu. Mas há situações em que essa aura, em que essas irradiações fluídicas, elas mudam. Elas adquirem, vamos dizer, uma certa opacidade. Então acontece uma mudança molecular muito parecida com aquilo que acontece nos casos de evidência mediúnica. Então essa camada, que a princípio era invisível ao seu redor, de repente fica opaca. E ela oculta os traços do próprio corpo físico. Isso é a transfiguração. Então vamos supor, vamos pegar o exemplo ali de Jesus, que lá no alto do Monte Tabor se transfigurou. E os discípulos relataram, está lá nas páginas da Bíblia, que as vestes ficaram resplandecentes como a neve e o rosto brilhou como o sol. Quer dizer, Jesus mostrando uma parte de quem ele realmente era. Então, o perispírito dele se mostrou e vamos usar uma palavra aqui só para a gente entender, mas não vamos assimilar bem essa palavra não. O perispírito se condensou. Houve essa condensação do corpo perispiritual. Assim como o vapor, que é invisível, de repente se condensa na água líquida. Ocultou os traços fisionômicos, o corpo físico, e se mostrou tal qual era. Fenômeno de transfiguração. Isso porque é Jesus. Agora imaginemos um indivíduo de baixíssimo nível evolutivo que de repente se transfigura. Ele pode ter o corpo físico belíssimo, mas esse corpo físico belíssimo, ele vai ficar ocultado sob o seu próprio corpo perispiritual que está ali momentaneamente visível. Que se ele é muito ruim, o corpo perispiritual dele vai ser horroroso, horrível, vai ser animalesco. Fenômeno de transfiguração também. Há casos em que algum espírito desencarnado, se ligando àquele indivíduo, imprime no organismo perispiritual daquele indivíduo os seus traços fisionômicos. Foi o que aconteceu com o Chico e com o Emmanuel. Né? A energia dos dois ali era tão intrinsecamente... a sintonia era tão intrínseca ali, que a forma perispiritual do Emmanuel se plasmou no perispírito do Chico. E quem viu o Chico lá naquele momento falando, enxergava Emmanuel. Em verdade, era o perispírito do Chico com a aparência perispiritual do Emmanuel. Fenômeno de transfiguração. Incrível, né? É um fenômeno raríssimo. Kardec, no livro dos Médiuns, cita um caso que ele conheceu, isso em 1858, 1859, com uma menina de 15 anos de idade que morava numa cidadezinha chamada Saint-Étienne. Ela se transfigurava. E na presença de várias testemunhas. Dos pais, dos irmãos, do padre da cidade, do juiz, do médico, enfim, dos vizinhos, todo mundo via. Transfigurações que aconteciam centenas de vezes, sem a vontade dela, simplesmente acontecia.
E era muito comum ela tomar a aparência de pessoas já desencarnadas, pessoas mortas. Ela ficava com a aparência da pessoa morta, ela ficava com o corpo da pessoa morta, até os trejeitos e até a voz mudava. Já imaginaram isso? Que fenômeno fantástico devia ser esse? Certa feita, ela tomou a aparência e o corpo de um irmão dela, que havia desencarnado 2 anos antes. Ela tinha 15 anos. 15 anos. E o irmão desencarnou com 26 ou 27 anos. O irmão era mais alto que ela, né? Forte, robusto, e ela uma mocinha franzininha de 15 aninhos. E não é que ela ficou com a aparência mais alta, mais robusta e com as feições do irmão? O corpo físico dela sumiu ante o perispírito, né? Que tomou todas as aparências da tangibilidade. Um médico da cidade teve a seguinte ideia: pesar ela antes do fenômeno e durante o fenômeno de transfiguração. Então pesou ela, deu X quilos. Tantos quilos lá. Quando ela estava transfigurada no irmão, que era mais alto e mais forte que ela, o peso dela praticamente dobrou. Praticamente dobrou. Quer dizer, além do peso do próprio corpo físico, o próprio perispírito ali, densificado, contribuiu para dar mais peso específico. E Kardec chega a falar também, inclusive, da possibilidade de um indivíduo adulto se transfigurar numa criança e reduzir de tamanho. Ele fala que isso é possível, embora ele não tivesse conhecimento do fato de ter acontecido. Não sei se aconteceu depois da época dele, mas até o momento que ele falou aquilo, não tinha conhecimento. Então é como se uma parte do próprio corpo físico da pessoa ficasse invisível. Enquanto que transfigurava-se o restante no corpo de uma criança. Imagina uma criança de 9 anos, mais ou menos dessa altura aqui, desencarnada. Imagina que eu tivesse essa predisposição aqui para transfiguração. Aconteceria a transfiguração, vocês viriam o quê? Daqui para cima sumia, ficava invisível, e daqui para baixo vocês iam ver uma criança de 9 anos perfeita. E se você pesasse, o peso ia ser menor que o meu. Nossa, mas espera aí, quer dizer que uma parte do corpo físico fica invisível? É possível isso? É possível, gente. Os próprios fenômenos de transporte nos explicam isso daí. Transporte de objetos. O que é um fenômeno de transporte? Por exemplo, estamos aqui, de repente, do nada, começa a chover pétalas de rosa. Ou uma saraivada de pedras vindo de um lado para o outro. É um fenômeno de transporte. Desencarnados, eles pegam ectoplasma de médiuns, usam esse ectoplasma para poder manipular objetos. Então eles conseguem pegar o objeto e fazê-lo ficar invisível e transportam aquele objeto de um lado para o outro. Quando chega no local onde eles querem colocar aquele objeto, é como se eles desvestissem aquele objeto daquele ectoplasma e do nada o objeto aparece. Invisibilidade. Então isso poderia acontecer muito bem com partes do corpo físico do indivíduo. Esse é o fenômeno da transfiguração. Bonito, né? Deve ser um fenômeno bonito de se ver, de se acompanhar. Ainda mais esse, em que a mocinha, tomou todas as aparências do irmão morto, gente. Inclusive o irmão morto era alto, robusto, todas as aparências, e a voz ficava diferente também. Peso ficava diferente. Tudo ficava diferente. Depois, obviamente, ela voltava àquilo que era antes, porque é um fenômeno passageiro. Pode durar talvez alguns minutos, algumas poucas horas, mas depois a pessoa volta ao normal. Perfeito, pessoal? Comentários? Observação? Dúvidas? Só um momento. Algum outro que não seja Antônio Carlos? Comentários? Dúvidas? Observações? Ninguém? Assim que eu comecei
Sim. Na hora que você fazia oração final com a luz apagada. Sim. E uma vez eu vi uma pessoa diferente, já que não tinha muito a sua imagem ainda comigo, mas uma pessoa diferente. Eu fiquei quieta. E depois a Rosana comentou comigo que tinha visto. Então me explica. Eu achei, não vou nem comentar, porque eu sempre achei que era coisa minha. Foi no momento de prece nisso daí. O que acontece no momento de prece? Em que a gente está firmemente contrito naquela prece. O nosso organismo perispiritual se expande. Então a gente pode travar contatos rápidos com a realidade espiritual. Possivelmente o que a senhora viu, sua filha viu, algum desencarnado aqui que estava naquele momento me intuindo a fazer a prece. Né? Porque a gente, quando faz as preces, as palestras, os estudos, a gente é muito intuído. Né? Obviamente a gente não faz as coisas sozinhos aqui. Eu não ajo mediunizado, mesmo porque eu não sou médium. Mas que existem presenças aqui, e às vezes eu sinto, de maneira mais rudimentar, mas eu sinto. O que você viu, o que a senhora viu, que a filha viu, é algum desencarnado aqui que estava me ajudando naquele momento. Estava me ajudando. Exato. Né? Pessoas bonitas fisicamente falando, mas quando elas saem do corpo, perispiritualmente falando, tem uma aparência horrorosa. Né? Quer dizer, o que explica isso? Gente, o corpo perispiritual, ele age muito e ele está com uma forma de acordo com o grau mental predominante da pessoa. Pessoas com pensamentos baixos, negativos, rasteiros, pode ter o corpo físico belíssimo, mas perispiritualmente falando, essa pessoa é horrorosa. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? Tem indivíduos aí cuja lataria é deprimente, né? Coitado, feio que dói. Mas são indivíduos, espiritualmente falando, elevados. São pessoas de um excelente nível evolutivo, pensamentos elevados, sentimentos elevados, ajudam muito os outros. Perispiritualmente falando, são pessoas lindíssimas, belíssimas. Né? Então o corpo físico às vezes engana muito. Na verdade, a essência da pessoa fica muito bem plasmada e retratada no organismo perispiritual dela. Né? É um verdadeiro tratamento de beleza perispiritual buscar fazer o bem e ter pensamentos positivos. Mesmo porque isso não vai fazer com que o teu corpo físico fique bonito. Não vai, porque a matéria é pesadona. Porém, em termos de saúde orgânica e mental, a pessoa vai ficar garantida. Porque pensamentos positivos, pensamentos elevados, prática no bem, o organismo perispiritual fica energizado, fica saudável. E nós sabemos que o organismo perispiritual comanda o organismo físico. Então, por um fenômeno de repercussão vibratória ali, se eu tenho um organismo perispiritual bom, saudável, automaticamente vou ter um corpo físico saudável também. Né? É o que acontece. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas com pensamento negativo, pensamento baixo, pensamento de revolta, são aqueles indivíduos que estão jogando energias negativas para si próprias primeiro. Estão se intoxicando. Então estão fazendo um perispírito encalacrado de energias baixas. E como o perispírito está intrinsecamente ligado ao corpo físico, molécula por molécula, as nossas células vão responder. Elas são dóceis nessa resposta. Então aí, com o tempo, o indivíduo vai ter inúmeras doenças, inúmeros problemas, seja problemas de ordem física, seja problemas de ordem mental ou emocional. Né? Ah, mas eu conheço pessoa que é muito boa, né, que não faz mal para ninguém, que não mata uma formiga, que ajuda muitas pessoas, mas que sofrem horrores com doenças. Qual o porquê disso? Olha, gente, muito provavelmente essas pessoas, elas estão resgatando agora no presente consequências de erros passados. Porque quando a gente faz o mal e quando a gente exerce o desequilíbrio, energias negativas ficam, como eu disse, presas no corpo perispiritual. Aquilo lá tem que sair. Como que aquilo lá sai? Quando ela sai para o corpo físico, quando ela desce para o corpo físico. Desceu para o corpo físico, desorganiza as células, e aí surgem as doenças. Né? Ainda bem que a pessoa é boa, ainda bem que a pessoa é equilibrada,
porque ela vai saber aproveitar o momento da doença. E vai sair daquela encarnação, perispiritualmente falando, levezinha, limpa, luminosa. Porque não adianta também o sofrer simplesmente por sofrer. O indivíduo está sofrendo com alguma doença lá, e está praguejando, e está reclamando, e é mal-humorado, e dá patada em todo mundo. Olha, ele está continuando a produzir mais energias negativas. Aquela doença está servindo muito pouco em termos educativos. Temos que encarar as doenças dessa forma, viu? Temos que encarar a doença sempre por esse viés educativo. Não é a educação da matemática, da ciência de português, não, estou falando da educação moral. Então, através disso, nós estamos tendo uma lição para poder suavizar os traços de animalidade que nós carregamos desde muito tempo, dos dias passados até os dias de hoje. Mas graças a Deus que agora a gente está com um nível melhor, pelo menos em termos mentais, sabendo melhorar a nossa visão da realidade, a nossa visão da vida, o nosso intercâmbio, o nosso contato com as pessoas. Não somos anjinhos, vamos demorar milhões de anos para sermos, mas estamos no caminho correto, podemos ter certeza disso. Ok? Certinho, pessoal? Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente continua e vamos falar sobre o que mesmo? Deixa eu ver. Emancipação da alma. Aqui nós vamos falar de sonambulismo, aqui nós vamos falar de êxtase, aqui nós vamos falar dos sonhos, né? O que são os sonhos que nós temos, hein? Sempre quando a gente sonha com alguma coisa, a gente está vendo o plano espiritual? Nem sempre. Há situações em que nós estamos enxergando imagens que espíritos estão colocando na cabeça da gente. Há situações em que nós estamos enxergando imagens de fatos que aconteceram durante o dia, ou naquela semana, ou nos anos passados. Há situações em que enxergamos o futuro, outras em que enxergamos o passado. Então, nem sempre o sonho significa necessariamente que você está enxergando o plano espiritual. Vamos falar sobre isso com mais detalhes na semana que vem. E vamos falar de sonambulismo também, né? Qual o porquê do sonambulismo? Como que ele acontece? Vamos lá então, pessoal. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, a oportunidade do serviço, a oportunidade do estudo. Toda atividade útil é trabalho. Então aqui nós estamos ganhando o conhecimento e espiritualmente falando, estamos trabalhando para a nossa melhoria íntima. E as circunstâncias da nossa vida, o mundo que está ao nosso redor, aquilo que nós vivemos, nada mais são do que consequências daquilo que a gente faz em termos individuais. Somos nós que escolhemos o caminho, somos nós que escolhemos as pessoas que estão ao nosso redor e depois chamamos isso de destino. É interessante que tenhamos essa ideia, para que mudemos o nosso pensar, para que mudemos o nosso agir, para que, vibrando positivamente, possamos angariar simpatia dos nossos benfeitores e, com isso, uma melhor cota de auxílio por parte deles para conosco. Agradecemos ao Pai esse momento e que Ele nos fortaleça a vontade de querer melhorar sempre. Que Ele nos auxilie nesse nosso desejo incessante de crescer e de progredir. Nessa noite, que possamos, ao sair dos nossos corpos, possamos angariar regiões espirituais mais elevadas. Possamos travar contato com pessoas boas, honestas e trabalhadoras. Com espíritos que possam nos iluminar, que possam nos esclarecer, possam nos ajudar. E que tenhamos a dádiva de ajudar alguém que esteja necessitado. Que Deus nos proteja durante a noite.
Que Deus nos ilumine durante o dia e que possamos caminhar firmes e resolutos para o nosso crescimento maior, para a perfeição. Que assim seja.